o que você faria se você fosse traído em um relacionamento, mas ninguém soubesse disso. Só você e o seu par. E se todo mundo ficasse sabendo dessa traição, como você reagiria? Você, mulher, se estivesse grávida no meio desse furacão. Você já sabe sobre o que eu estou falando, é uma história que não sai da boca do povo, porém tem uma questão aí tão importante quanto a traição que o pessoal está esquecendo de comentar. Vem comigo no canal Deu Gatilho. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Rodrigo Ziviani, eu sou meio jornalista e quase psicólogo e estou aqui para falar de um assunto que mobiliza muita gente, a traição. Eu não vou aqui repetir toda a história porque é chover no molhado. Ela foi até as redes sociais para dizer que não perdoa esse tipo de coisa e tomou uma atitude drástica. Terminou o casamento. Mas aí tem a parte emocional e até onde as redes sociais, os olhos do público, atravessam a decisão que a Isa tomou. A Isa ganhou milhões de seguidores nas redes sociais. Bem ou mal, ela acabou lucrando com a exposição dessa história sobre a vida privada dela. A Isa, assim como todos nós, vive num mundo super, hiper, ultra conectado em que os conceitos de privacidade e intimidade acabaram caindo por terra. E isso abre não só frestas, mas escancara portas e janelas da nossa vida para que todo mundo entre e, claro, dê ali o seu pitaco. Eu imagino que exista uma assessoria de comunicação ao redor dela que dê apoio nessas horas, nessas situações de crise. Nessa realidade onde todo mundo vigia todo mundo e cobra um posicionamento de todo mundo, a Isa, infelizmente, não escapou dessa armadilha. Este talvez seja o ponto mais crítico, mais sombrio envolvendo essa situação da Isa. E aí o marketing da separação acaba sendo inevitável. Separou? Tudo bem. Mas vamos tentar lucrar em cima disso. Diante de uma situação que a desfavorece na vida pessoal, ela reverteu esse jogo, virou a mesa e agora tá tudo a favor dela. Quando tá todo mundo olhando, a gente tende a tomar decisões que satisfaçam não apenas as nossas necessidades e os nossos desejos, mas também as expectativas alheias. Nesse planeta onde muito se discute o papel da mulher, a evolução da mulher, o feminismo, as posturas femininas diante de atitudes machistas e desagradáveis como a traição, por exemplo, a Isa não poderia ter tomado outra decisão que não essa. Se por um lado ela foi encurralada, tomou uma decisão pressionada pelos olhos do público, pela assessoria, também por uma pressão dela mesma, por outro, nós temos um lado muito positivo nessa história, que é o exemplo que a Isa passa para um público que a segue e também para aquele público que não a acompanhava, mas que por tabela ficou sabendo de toda essa história. Quantas mulheres você não conhece que já foram traídas repetidamente, perdoaram os seus parceiros sob outro tipo de pressão, para que continuassem casadas, para que os filhos não fiquem sem um pai, para que a mulher não fique sozinha, pressão para evitar a dor, o sofrimento que a gente mesmo se coloca, para a gente tomar qualquer tipo de decisão, para o bem ou para o mal, tem pressão de todo lado. Esse assunto em torno da Isa chamou muito a atenção justamente porque a cantora, por meio da traição, acabou se tornando um símbolo, uma mártir para muitas mulheres que gostariam de ter tomado a mesma atitude dela, mas faltou coragem. Para quem é famoso e quer namorar ou se casar, eu acredito que esse tenha se tornado o grande jogo de xadrez da vida. Manter a relação saudável com todo mundo bisbilhotando. No mundo das redes, os casais ou sofrem pela superexposição ou escolhem a superexposição. Ana Hickman e Edu Guedes, Sabrina Sato e Nicolas Prates. E a lista continua. São casais que muitas vezes lucram com a relação, fazem publicidade com ela. E aí tem os casais que, sob os holofotes, acabam se separando e depois tem que tomar a melhor decisão. Vem junto com a cobrança de todo mundo. Na psicologia, a gente aprende que a intimidade, a privacidade, a solitude são importantes para a gente se conhecer. As decisões mais importantes da vida a gente só toma a partir do autoconhecimento. Se eu sei quem eu sei o que eu quero e, principalmente, o que eu não quero. Mas quando você decide se expor ao ponto de todo mundo saber o que acontece na sua vida, esse tipo de autoconhecimento acaba sendo boicotado. E nem sempre as decisões, principalmente as grandes, serão as mais acertadas. Se eu estivesse no lugar da Isa, muito provavelmente tomaria uma decisão semelhante. Porém, quando o assunto é relacionamento, traição, sentimentos, casamento, as reações de cada um, os comportamentos de cada um são muito peculiares, muito particulares
e tem muita coisa que precisa ser levada em conta antes de uma decisão definitiva. Vale também a gente pensar nos acordos do casal que devem ser respeitados. Se é uma relação aberta em que todo mundo está liberado para conhecer outras pessoas e os dois concordam e estão felizes com isso, é uma coisa. Se é uma relação monogâmica e o acordo é de exclusividade, então alguém aí pisou na bola e a gente não precisa dizer quem foi. É uma questão tão complexa que faz a gente refletir até mesmo sobre o casamento e seus formatos. Será que esse formato tradicional do casamento, embaixo do mesmo teto, com filhos, passando 24 horas ao lado da mesma pessoa, é mesmo o mais adequado para se garantir a felicidade a dois? Mas este é assunto para um outro vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo. Tchau!